Pessoas, aqui é Ravi. Eu vou estar trazendo aqui um videozinho para vocês, para poder ensinar vocês a mexer com as, entre muitas aspas, inteligências artificiais do joguinho de vocês. No caso, a gente vai aqui aprender a mexer com os inimigos, ou outros atores que a gente quiser colocar no nosso joguinho. Eu vou estar dividindo esse tutorial em duas partes. Na primeira parte, a gente vai focar somente na movimentação desses atores. E na segunda parte, a gente vai focar na interação que a gente consegue ter com eles, nos ataques, e como a gente pode derrotar os inimigos e tal. Mas a gente não vai estar focando em falar da vida do personagem e dos atores. Só nessa interação que a gente consegue ter com eles, né? O dano, os ataques, né? Mas vou aqui mostrar para vocês como tá esse joguinho, essa ceninha aqui. Que esse mapa é um mapa que o próprio GB Studio dá pra gente. E eu coloquei dois objetozinhos aqui, dois atores, que um seria esse inimigozinho aqui, e o outro é esse passarinho, que eu coloquei um exemplo de um personagem que pode ser seu amigo, né? Mas o código que eu vou mostrar para ele também pode ser utilizado para fazer um inimigo, dependendo do que você estiver pensando para o seu jogo, né? Então, vou dar um play aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso jogador. E aqui nós temos o inimigo vindo de um lado para o outro. Vou mostrar para vocês como é que vai, como podemos fazer essa movimentação de ele vir até aqui, bater aqui, vir para cá, bater aqui, vir para cá, sempre dando esse loop, né? Aqui ele tem um ataque que dá um dano na gente, e também ele pode ser morto. Vou mostrar para vocês na segunda parte do tutorial. E aqui nós temos esse personagemzinho que eu coloquei para ser um amigo nosso, né? E ele fica por aqui seguindo. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso de um ator seguir você e seguir o personagem. Só que também pode ser usado para tanto um amigo quanto um inimigo que pode atacar vocês, né? Então, vou fechar aqui. E vou mostrar primeiramente nosso inimigo que fica batendo de um lado para o outro. O GB Studio, ele não tem uma ideia de gravidade. Então, se eu só fosse colocar esse personagem para sair por aí, ele não ia descer. Ele ia continuar aqui até alguma coisa para ele. Ele não iria descer, ele ia continuar nessa linha. Então, eu vou mostrar para vocês umas duas formas em que a gente pode entender como é que o programa vai entender que ele vai vir para um ponto, vai bater, vai vir para o outro ponto, ele vai parar, vai vir para o outro ponto, né? Essa primeira forma é uma forma que ela é bem simples e tranquilamente vocês conseguem entender, certo? Primeiramente, é bom a gente lembrar aonde a gente vai estar programando, né? Porque no GB Studio nós podemos fazer os códigos nessas três etapas. Ao atacar, que vai ser quando o personagem tiver alguma interação, encostar no objeto em que a gente estiver trabalhando, nesse caso é o nosso inimigo. Ao iniciar, que é quando a gente entrar nessa cena, a programação que estiver aqui vai ficar rodando, né? Vai rodar ao iniciar. E na atualização. Na atualização, é importante a gente lembrar que como ele vai estar rodando o tempo todo, né? Ele vai ficar atualizando sempre. É muito fácil da gente acabar fazendo um programa que fique um pouco pesado, né? Porque ele vai estar sempre tendo que
que rodar, que rodar, que rodar. Então ele pode acabar sendo pesado se a gente colocar muitos objetos na cena, muitos objetos de uma vez só. Então tomem um pouquinho de cuidado nisso, certo? Se vocês forem fazer alguma coisa aqui que vá demandar muito do programa, o GB Studio vai ficar aqui pedindo arrego para poder rodar aqui o joguinho de vocês, certo? Então tomem um cuidado, mas o que eu vou mostrar para vocês, ele consegue ficar tranquilamente rodar assim, se não tiver muitos objetos em cena, certo? Primeiramente, vamos aqui na atualização e vamos colocar adicionar evento. Vamos em ator e vamos colocar, na verdade, vamos aqui pesquisar loop. Pronto. Vamos escolher essa opção aqui do loop repetir infinitamente. Esse código a gente vai entender então que, pronto, ele vai fazer alguma coisa ficar se repetindo infinitamente. Mas o que vamos repetir? Dentro dele, nós podemos colocar um outro evento, entendeu? Conseguem perceber que vocês conseguem colocar um evento dentro do outro. Então, aqui, dentro do repetir, vocês vão escolher aqui o ator, dessa vez, e o mover para. Nós vamos, então, colocar que queremos que o nosso objeto, nosso ator, se mova para alguma coordenada específica. Aqui, prestem atenção no cursor, ele vai se mover por quadradinhos, certo? Se vocês colocarem o local onde vocês querem que o ator vá, lá no canto inferior esquerdo do programa, vocês vão conseguir encontrar as coordenadas da onde a gente está com o cursor, certo? Se vocês forem perceber aqui, rapidinho, tem um retângulozinho que aparece quando a gente está numa coordenada específica. Então, o nosso ator ele está na coordenada x80, y10, e nós queremos que ele venha para essa coordenada aqui, x88, y10 também. Por que eu quero para esse quadradinho e não para esse? Como o nosso ator ele tem dois quadradinhos de largura, o programa ele vai entender primeiramente esse lado esquerdo, entendeu? Então, a gente precisa colocar dessa coordenada aqui, porque senão ele iria ultrapassar a nossa plataforma. Ele iria ficar aqui, se a gente colocasse nessa coordenada, certo? Então, nós queremos que ele inicie aqui. Vamos colocar, então, que ele vai para a coordenada x88, y10. Vocês conseguem perceber até que apareceu um retângulo ali vermelho, que é mostrando onde é que ele vai. Se eu fosse colocar 90, não, nem é 90, é 89, tá vendo que ele iria passar, certo? Então é 88 e y10, certo? E depois que ele estiver aqui, nós queremos que ele volte para essa posição. Então é só colocar embaixo, porque o GB ele vai ler dessa forma, de cima para baixo. Ele vai fazer primeiro um movimento, depois ele vai fazer o outro movimento. E aí vamos colocar aqui novamente, mover para. E dessa vez voltando para onde nós queremos, que é o x80. E o y continuamos no 10. Pronto. E aqui está feito. Esse loop ele vai ser lido sempre nessa de cima para baixo, que ele vai primeiro movimentar para aqui e depois vai voltar para o outro lado e vai ficar rodando. Mas a outra forma que eu iria mostrar para vocês, de vocês fazerem isso, é uma forma que é um pouquinho mais extensa, só que talvez vocês consigam ter um controle maior, de poder fazer mais coisas com ela, com alguns ifs. Os ifs são códigos que eles vão fazer uma análise se alguma coisa está do jeito
de um jeito pré-determinado, certo? Aqui nas categorias de ator, nós conseguimos encontrar esses 4 ifs. Se o ator estiver em uma distância específica, se o personagem estiver na posição, é esse que a gente vai escolher. Ele vai fazer essa análise. Foi errado aqui. Ele vai fazer uma análise de que se o ator estiver na posição tal, vai fazer alguma coisa. E aí nós colocamos. Então, nós colocamos para ele iniciar aqui. Então, se o ator estiver nessa posição inicial de... Não foi. Nessa posição inicial do 80, x80 e o y10, ele vai fazer alguma coisa. Nós já sabemos que queremos que ele se mova. Então, ele vai vir mover para x88, y10. Mas, como é que a gente vai fazer então agora para ele voltar? Ele vai vir para cá, mas como é que a gente vai entender que ele volta? Nós precisamos colocar um outro if dentro desse if, que aí ele vai ver, se ele não tiver então, ele não vai estar então nessa posição. Então eu quero que ele, qual é a outra posição que ele vai estar? É o 88, certo? Então vamos aqui, dentro do se não, colocar ator, se ele estiver na posição. Dessa vez, a posição que vamos analisar é a x88, y10. Se ele estiver nessa posição, até aparecer o retângulozinho vermelho, nós queremos então que ele se mova novamente. Mover para x80 e o y10. Dessa forma, ele vai analisar. Se ele estiver nessa posição, ele vai vir para cá. Se ele estiver nessa posição, ele vai vir para cá. Lembrem-se sempre de como a gente está analisando uma posição específica. Então, o ator ele tem que estar nessa posição específica. Se ele estiver fora, o GB ele não vai entender direito, certo? Vocês precisam colocar na posição certa. Vou rodar aqui para vocês verem. Pronto. E aqui ele está fazendo o mesmo movimento. Está vindo para cá, bate aqui, volta para lá, ele analisa. Estou aqui, então vou para lá, estou lá, vou para cá. É isso. E agora vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um personagem que vá seguir o jogador, certo? É um programinha que parece que é bastante extenso e parece ser complicado, mas não é, porque ele só se repete, certo? Ele tem uma partezinha aqui que vai sempre se repetindo para cada direção, tá bom? Então vamos primeiro analisar. Novamente na atualização que nós estamos trabalhando, então tomem cuidado para não ficar muito pesado. E ele vai fazer uma análise se o personagem está com referência a outro personagem à esquerda ou à direita, acima ou abaixo. Então ele vai analisar isso, tá bom? Nesse caso, o self, que é o objeto que estamos trabalhando, vai ser analisado se o personagem, player, está à esquerda do objeto, tá bom? Então, se o personagem estiver à esquerda do objeto, ele vai se movimentar para a esquerda, né? Não queremos que ele siga o personagem. Então, se o jogador estiver à esquerda, o passarinho vai
se movimentar para a esquerda. Mas como a gente vai fazer essa movimentação? Nesse caso, é um tipo diferente de mover, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão conseguir encontrar esses dois códigos. Os dois vão estar aqui em ator. E o primeiro do if, que vai fazer essa análise, é esse aqui. Se o personagem for em relação ao personagem. É um pouquinho repetitivo, às vezes a gente quebra um pouquinho a cabeça, mas é só entender que são dois personagens. Vai ser uma análise entre dois personagens. Um deles vai ser o jogador e o outro deles vai ser o objeto que estamos trabalhando, certo? E aqui, o mover que a gente vai trabalhar não é mais o mover para, mas sim o mover relativo. Por quê? Porque o mover para, ele vai se movimentar de uma coordenada específica para outra, entendeu? Mas o mover relativo, ele vai se movimentar baseado na posição em que o objeto já se encontra, certo? Então aqui, o if vai fazer uma análise. Se o jogador estiver à esquerda do passarinho, então nós vamos nos movimentar para a esquerda. Como é que o jogo vai entender que é para a esquerda? Aqui com o x-1. Porque se a gente for lembrar, agora vai ser um pouquinho, só um pouquinho de quebra-cabeça, mas é só lembrar, só dar um esforcinho de lembrar das aulas de matemática do plano cartesiano. O eixo x e o eixo y, certo? Então, aumentando os números, ele está indo para a direita, no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda, nós estamos diminuindo os números. Então, é menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E aqui a mesma coisa funciona no GB Studio. Então, se nós queremos que ele vá para a esquerda, que ele se movimente para a esquerda, nós precisamos diminuir o valor de x. Então, coloquei aqui que ele vai diminuir um quadradinho, tá bom? Deixem essa opção de usar colisação, dependendo de como vocês vão utilizar. Mas essa opção de usar colisões vai ser útil para que aqui o personagem ele entenda, aqui tem um chão, então eu não vou passar desse chão. O chão eu não consigo passar. E assim por diante. Pronto. Essa complicação aqui passou. Vocês entenderam? É só repetir, mas para as outras direções. Então, aqui tem uma análise, dessa vez à direita, e da mesma formazinha, só que aí agora o x ele vai aumentar, porque nós queremos que ele vá para a direita. E agora acima. Dessa vez é a mesma coisinha, só que não vamos trabalhar agora com o eixo x e vamos trabalhar com y. Eu quero que ele... se o personagem estiver acima, vai ser o menos y, menos 1 no y, e se estiver abaixo, mais 1 no y. E esse último códigozinho aqui, ele vai ser usado só para que o jogo não fique não fique bugando, porque e se o passarinho estiver dentro do personagem, estiver dentro assim, ele vai parar de se mover com esse código assim. Se o personagem vou mostrar aqui para ver, não vou ficar complicando, né? Vou mostrar aqui para vocês onde vocês encontram esse código. Esse código está aqui, adicionar evento, acto, se o ator estiver numa distância do outro ator, né? Então, se ele estiver aqui, ele vai fazer uma comparação. Estiver igual ou não igual, ou menor ou maior, ou menor igual ou maior igual, da distância que a gente escolher, ele vai fazer um código, certo? Então, aqui eu escolhi para que a distância seja um quadradinho
Então ele vai analisar se estivermos próximo deles menor que um quadradinho, a movimentação do ator vai ser parada. Esse código a gente encontra aqui. Cadê? Aqui em cima. Cancelar o movimento do ator. Então, se a gente estiver bem próximo do passarinho, ele vai cancelar o movimento. Tá certo? E é isso. Vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer. Eu também vou mostrar para vocês um exemplo contrário desse mesmo código de seguir, só que aí eu vou mostrar como a gente faz para um personagem fugir da gente. Ali já está funcionando. Ele está fugindo, está fugindo. Aqui. Nesse caso, esse personagem que eu coloquei nesse outro mapa, ele segue o mesmo padrão do código, só que invertido os valores, tá certo? Ele inverte os valores porque dessa vez eu não quero que ele me siga, só que ele fuja de mim. Então é o mesmo código, mesmo código, só que com os valores contrários. Então essa é a primeira parte, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E agora, depois disso, vamos para a segunda parte do nosso tutorial.